Graça Maria da Silva Matos dos Santos. A data de nascimento é o 24 de 549, em Cocujens. Residiam lá, a mãe era doméstica e o pai trabalhava na chapelaria, aqui em São João da Madeira. E fazia as formas para os chapéus, à volta de 40 e pico, 40 e tal anos que ele trabalhou. Trabalhou aqui em São João da Madeira? Sim. Olha, vinha trabalhar de bicicleta, porque naquele tempo era assim, fazia chuva, fazia sol, vinha de bicicleta, era um operário de Cocujens para São João da Madeira. E sempre um operário muito cumpridor de horários, muito perfeito no trabalho que fazia. Sei que ele perguntava-lhe o que é que ele fazia, ele dizia que fazia as formas, e fazia as formas para, daquela, digamos, como é que é dizer, de cowboy, chapéus de cowboy, chapéus para doméstico, essas coisas todas assim, de Robin dos Bosques, as ferramentas que ele usava plainas, serrotes, várias coisas, não é? Que, por sinal, creio que ainda devemos lá ter alguma peça dessas, as formas, o modelo, para fazer o modelo do chapéu, porque, não é, há vários modelos, e ele fazia esses modelos todos, era ele que ia escolher as madeiras, ele é que ia escolher, com algum motorista, não é? Com a caminhão, lá iam onde tinham as madeiras, ele é que escolhia as madeiras, que via o que era bom, o que não era, ele sabia, até porque nós quando nos casamos, para saber a madeira que era boa para a mobília do nosso casamento, a mobília do quarto, por exemplo, ele é que nos dizia se era mócone, se era como é que é dizer, havia outros nomes que agora de momento não me recordo, mas trabalhou depois de estar reformado. Creio que ele trabalhou até aos 71 anos. Não, só trabalhava ao domingo, era operador da máquina do cinema de Cocujens. Não, ele ganhava o ordenado dele, não é? Claro que o senhor, que era o proprietário daquilo, lhe pagava, mas durante durante o ano havia um domingo que as duas sessões era para ele. O que fosse apurado naquelas duas sessões, a de tarde e a da noite, era para o meu pai. Ora bem, não eram ricos, mas foi sempre um pai lutador, apesar de ser muito doente, que ele sofria da bronquite asmática. Além disso, ele preocupou-se sempre que nunca faltasse comer na mesa para os filhos. Somos mais duas irmãs. E um irmão da parte da primeira mulher que meu pai tinha, que meu pai era casado, depois ficou viúvo e com um filho, depois casou segunda vez, existe também esse meu irmão. Quer dizer, depois quando eu cresci, comecei a trabalhar, fui trabalhar para os Pintos de Oliveira. Eu só tenho a quarta classe. O ensino primário? Pois. E foi logo trabalhar? Claro, tem que ser. Teve que ser. Não, é aí que eu trabalhei em outras fábricas, mas fábricas pequeninas, uma coisa também de sapatos. Só que eram umas firmas pequeninas. Olha, tinha que ser. Ganhava-se muito pouquinho, mas tinha que ser. Também era a raspear. Ajudava, nessa altura não era raspeadeira, ajudava a fazer o serviço de mão, porque o sapato tem que, serviço de mão, manual, depois então é que vai para a máquina para cozer. Quando eu comecei a trabalhar devia ter uns 15 anos, 16. De inverno era, porque a gente tinha que se levantar cedo, fizesse chuva, fizesse sol, a pé. A pé? Pois, não havia transportes como agora, não havia. Olha, a gente que não tinha as pernas, éramos novas e podíamos, meia hora, às vezes 25 minutos. Não sei se conhece Cocujens, por exemplo, era à beira da estação. A gente morava perto da estação de Caminho de Ferro. Muito bem, muito boa. Eu comecei a ter conhecimento, que sabia que precisavam de pessoal, fui pedir e eles meteram, onde foi muito bem recebida, pagavam bem e dava muito bem com eles, que ainda hoje é o dia que a gente se encontra pessoas daquela família, nos damos bem. Não, ainda era solteira, porque depois eu mudei de profissão. 10 anos nos Pintos de Oliveira. Dava-nos tão bem que eu até cheguei a ir ia com um dos patrões para a praia no verão. Eles levavam-me para ir olhar por as duas miúdas que tinham, que nessa altura o patrão chamava, ele ainda está vivo, Serafim dos Pintos de Oliveira.
que eles eram os poucos irmãos, era mais confortável, havia mais colegas, depois estávamos todos juntos a trabalhar, era outra coisa do que estar assim 2 ou 3 só numa pequenina. Há sempre, sabe que o meu pai sempre nos ensinou para a gente fazer por agradar e não por aborrecer. E era isso que a gente fazíamos. Depois há sempre aquelas pessoas, a gente depois procura fazer o bem, ora quem faz o bem é bem recebida, foi o caso dos patrões depois querer que eu fosse com eles para a praia, para olhar para os miúdos, mas há sempre aquela colega que fica com um bocado aborrecida com isso, não é? Mas eu nunca liguei nada a isso. Era um martelo, uma tesoura e como é que se chama aquilo? Para medir, compasso, será um compasso? Penso que é um compasso. Para medir as distâncias, eu penso que é um compasso que aquilo se chama, que era para medir, por exemplo, os sapatos que levam orelhas, isso não é sapatos, não é? Eu também não tenho, para não estar uma à frente e outra atrás, aqueles sapatos que levam aqueles cordões com aquelas orelhas, e era essas, basicamente, era para trabalhar, era essas, e a máquina, eu sei que depois saí, porque estava saturada de ouvir o martelo, tum, 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 tum. Tinha mais de 20 anos. Sim, sim. Depois fui para uma de Salais, que é Flexitex, à beira da Mola Flex. Mas eu fui para outra que também incomodava, que tivemos depois que mudar escutadores. A de Salais ainda é mais barulhenta. Quis mudar, não, estava saturada dos sapatos, quis mudar, e eles lá estavam a precisar de pessoal, e eu fui para lá. Também à volta de 10 anos. Quando eu fui para lá, fomos para uma secção de colchas. Depois o patrão quis experimentar, só tinha homens na Tecelais, quis experimentar botar mulheres. Então veio perguntar a mim, a uma irmã minha e colegas minhas, se queríamos ir trabalhar com os tiares. Aí teve uma irmã a trabalhar comigo, mais nova do que eu. Adaptámos a trabalhar nos tiares e estávamos no turno das 6 às 3 da tarde. Das 6 da manhã às 3 da tarde. Mais difícil e um bocadinho mais perigoso, porque aqueles tiares trabalhavam com uma lançadeira, que é uma peça em madeira, com os bicos de ferro. E depois aquilo às vezes, por vezes, saltavam fora. Por acaso tivemos a sorte de nunca apanharmos com nenhuma. O que aconteceu foi outra coisa, foi um colega nosso, que também já faleceu, que andava por óleo naquelas, como é que é dizer, umas peças em cima do tiar, que tem assim os dentes e que umas faz andar as outras, não sei explicar bem como era aquilo, sei que ele usava camisola, uma t-shirtzita e calça, não é? Ao estar abaixada por o óleo, a camisola ficou presa e só demos por ela quando o sangue começou a pingar em cima do tecido. Olhámos para cima e o senhor esteve internado, creio, isto já foi há tantos anos. Depois aí já começaram a pôr, só surge depois, as ideias às vezes surgem depois dos perigos acontecerem. Eram os patrões de categoria, foram sempre os patrões de categoria. Tempo e horas, ele dizia-nos sempre na consoada, dava-nos uma consoada boa, um grande peixe de bacalhau e mais qualquer coisa, que já não me lembro agora, e ele dizia sempre no discurso que fazia, mais valia haver sempre trabalho e ter aquilo sempre certinho, do que irmos às vezes para uma fábrica que houvesse muito e durasse pouco tempo. E essa fábrica ainda está a funcionar, creio agora com os filhos, mas foram os patrões de exemplo. Eu gostei dos dois, só que pronto, estava saturada do sapato. Estava saturada, mas gostei. Sim, melhor ordenado. Também era uma firma muito maior. E quantos trabalhadores? E devia naquela altura, aquilo tinha 3 turnos. E tinha para cima de 50 operários em cada turno. Só o último turno, da hora que pegava às 3, creio que saía à meia-noite, se não estou em erro. O outro que era mais curto, que é o que custa mais, não é? Durante a noite. Mas agora, já foi há uns anitos largos, não sei dizer assim, coisas certas e certinhas, não é? Eram boas indústrias, trabalhava muita gente, e foi
Foram umas indústrias inesquecíveis, tanto é que a Flexitex ainda existe e aumentou muito, aumentou, tiveram que fazer aumentos e é uma coisa que eu por acaso, agora também já não tem lá aquelas pessoas com quem eu trabalhei, não é? Mas ainda há uns anos largos eu podia lá ir visitar aquilo, que eles abriam as portas para vermos como aquilo estava a funcionar. Houve mudanças para coisas melhores, coisas mais novas, houve. Aquilo era sempre a mesma coisa, os modelos é que eram diferentes dos sapatos, ou mais, sim, não é? Os modelos é diferentes. E na Fletex também era o tecido, era sempre tecido, sempre a mesma coisa. Sim, casei-me em 73. Meu marido era mecânico de automóveis, trabalhou na garagem da Rifana, depois desistiu e que esteve a trabalhar por conta dele, mas pouco tempo. E depois, entretanto, nós casámos em 73 e em 76 emigramos e fomos para a Venezuela. Olha, o marido começou a querer ir para a Venezuela e eu, como o nome de Venezuela é um nome bonito, eu quis ir também, pois fomos. Ele foi primeiro, depois passado 4 meses fui eu. Já tinha 2 meninas. Pequeninas? Deixei uma com 3 anos e outra com 1 ano e meio. Depois nasceram aqui e ficaram com meus pais. Eu só estive 4 anos. 4 anos. Meu marido sei que esteve mais, mas eu vim, embora depois ele também. Bem, eu casei-me em 73, foi em 76. Não, gostei. Agora que aquilo agora dá medo, mas era um país... Ora, eu casei-me, quando me casei em 73, eu tinha 24 anos, feitos em maio. Estava a trabalhar na profissão dele, de mecânico. Bem, a mudança do clima, foi. A pessoa parece que nem se sente bem, houve uma altura que... Mas foi a mudança do clima, depois já habituei-me. A língua é fácil, que é espanhol. Também trabalhava nos sapatos, porque lá eles também vendiam máquinas para nós trabalharmos em casa, as raspadeiras, e como havia lá muita portuguesa a trabalhar assim, eu tinha uma luzinha de cá, não, achei que era tudo igual, porque trabalhávamos com portugueses sempre. Muito, ao fim de semana, muito, e depois jogavam, formavam equipes para jogar uns contra os outros, futebol. Aí a gente íamos ver também, pronto, estávamos sempre... Era bonito, aquilo era bonito. Saudades porque o meu pai não queria que eu levasse para as meninas, principalmente o meu pai. E a minha mãe, coitadinha, eu tirava de trabalho, não é? Porque a mãe é que tem mais trabalho. E eu então, como não tinha coragem de tirar aos meus pais, resolvi vir, porque também tinha saudade delas. Não vim, passado 2 anos, estive aqui há alguns meses, depois voltei outra vez. E depois vim. Não havia os telemóveis como agora. Eu agora tenho filhas... É isso, porque eu agora tenho filhas na Suíça, mas a gente fala e vê-se todos os dias. As 2 que eu deixei ficar quando fui imigrante, estão elas agora a ser imigrantes na Suíça. Depois mudámos, fomos explorar o café dos bombeiros em São João da Madeira. Aqui era a exploração, eles estavam o quê? Porque o meu marido era bombeiro também. Ok. Meu marido foi bombeiro também em São João da Madeira. 5 anos. Depois ainda abri um café por minha conta, em frente ao hospital, Café Progresso, foi um dos primeiros lá, agora tem lá para aí 3 ou 4. E depois meu marido também mudou outra vez, estabeleceu-se com reboques. Gostei e depois fiquei arrependida de ter deixado, porque a gente convive, está o marido com a esposa a trabalhar, eu acho que sim. Acho que foi depressa os anos, passaram muito rápido. Passou rápido.